Fala, nação havaiana, tá começando mais um pré-jogo aqui no canal Isto é Havaí. Hoje para a gente falar de Havaí e Criciúma, jogo importantíssimo, último jogo da primeira fase do Campeonato Catarinense que pode definir a posição do Havaí, que se tudo der certo acabará na primeira colocação e fará as decisões em casa. Mas antes de a gente começar a falar, eu peço para você deixar o like, que é muito importante nesse começo do vídeo, se inscrever no nosso canal se você não for inscrito, e para quem quiser dar uma moral maior ainda, clica aí no botão embaixo, seja membro e ajuda o Isto é Havaí a continuar crescendo. Queria, antes da gente começar a falar propriamente do jogo aqui, hoje vai ter simulador, vai ter campinho, vai ter a gente falando dos dois times, mas queria falar com o Felipe. Aí, Felipe, tua expectativa para essa partida, e eu já vou carregando aqui o nosso simulador, porque é muito importante o jogo, né? O Avaí pode terminar a primeira fase na primeira colocação e, como eu falei, decidir todos os jogos em casa. Não, primeiro legal a gente está fazendo mais uma vez esse vídeo, expectativa boa, né? O Criciúma não vem bem desde que foi rebaixado no passado, com muitos problemas políticos. O time em si não vem jogando bem, vem de uma vitória contra o Hercílio, que eu acho que também pela expulsão que teve no comecinho do jogo do Geninho, zagueiro do Hercílio. Foi um pouco obrigação, né? Esse Luz, uma equipe que foi rebaixada, brigou o campeonato todo para não cair, um time com investimento muito maior como o Criciúma tinha obrigação de ir lá no Aníbal Costa e venceram, mas foi um jogo muito abaixo, mas assim, sofreram durante a partida. O Ercílio teve algumas chances para empatar o jogo, mas o Criciúma foi superior, venceu, mas achei mesmo assim um time bem abaixo. Vem de resultados em casa ruins, né, contra o Marcílio, empate, uma derrota contra o Caravaggio, né, no clássico deles lá. Então é um clube que não vem muito bem, um técnico novo, claro que mantiveram algumas peças, mas é a minha expectativa de que pelo menos o empate a gente deva conseguir, porque o empate para a gente acaba sendo uma vitória, a gente consegue se classificar como o primeiro colocado com esse empate, a não ser que o Santa Catarina vença por 7-0 o Concórdia, que eu não acredito que vai acontecer. Então a gente tem um empate como vitória, então acredito que o Avaí deva conseguir, né? Pelo menos minha expectativa. Então é isso, vou colocar aqui a tabela e o simulador também. Então vamos para a simulação aqui, Felipe. Última rodada, então, Marcílio e Figueirense, o que a gente pode considerar um resultado aí? Eu acho que um empate, cara, 1-1. Marcílio brigando tanto para não cair, tanto pela vaga, né, na Série D, então vai querer vencer. O próprio Figueirense também não quer perder para poder pegar uma posição melhor. O que tu acha, um empate? Qual que é o teu palpite? Eu acho que o empate é plausível. O Figueirense, na minha visão, é melhor que o Marcílio, mas o Marcílio joga em casa, precisa da vitória, até porque tem risco de ser rebaixado. É, o gramado também do Gigantão das Avenidas é ruim, então eu acho que é melhor para o mandante, que já está acostumado com o gramado. Então acho que pelo Figueirense é melhor, mesmo assim, um empate eu acho mais plausível. Avaí e Criciúma, sabendo que o Avaí precisa só do empate. Cara, será que um empatezinho já não tá bom? Olha, talvez, mas eu não sei como a gente vai entrar nas escalações depois, né? Até surgiu uma especulação que o Avaí poderia poupar um outro jogador, que eu acho completamente equivocado, mas pode ser, vamos botar não ser tão clubista aí, vamos botar Ah, vamos botar 1-0 empate. pro Avaí, né? 1-0, melhor, né? É, Não, é. a gente não precisa falar que vai ser uma goleada, mas uma Não, não tá vitória. Eu ofendendo acho que o ninguém. Avaí, eu acho que o Avaí vence o Criciúma. Acho que o Avaí é melhor que o Criciúma. Acho que o Avaí vai vir com mais vontade, né? Claro que o Criciúma jogou com o Hercílio já meio que por obrigação, mas nas últimas partidas do Criciúma são bem abaixo. Claro que para o Criciúma jogar contra o Avaí é o principal confronto deles regional, né? A gente viu aí essas perguntas, time que mais odeia e deu o Avaí, então para eles é um clássico, é um jogo muito importante.
consideram o Avaí até como um rival, que eu acho até absurdo, não é rival de nada, mas então acho que vai ser um jogo difícil, mas acho que o Avaí deve vencer por 1-0 realmente. Caravaggio e Barra. Dá essa moral pro Caravaggio, pro Barra ou empate? Acho que vai ser empate, o Caravaggio vai ser rebaixado. 1-1, então. Que empate é só 1-1. Não tem criatividade. Santa Catarina e Concórdia. Vou botar a vitória de Santa Catarina aí, eu vou até dar uma moral, botar 2-0, né? Concórdia Tá, vem mal também, né? sim. Chapecoense e Joinville. Eu vi que a Chapecoense pode até poupar contra o Joinville. Eu vou, cara, aquele gramado ruim desse estádio aí em Chapecó, de Xanxerê, né? Desculpa. Eu vou botar empate, cara. Não acho que a Chapecoense vence o Joinville com todos esses. Com essa possibilidade de poupar e com esse gramado horrível ali. Eu não sabia dessa possibilidade da Chapecoense poupar. Se fosse com o time 100%, eu acho que a Chapecoense ainda é melhor que o Joinville. Apesar da Chapecoense ser um time bem limitado, mas o Joinville tem um fator anímico, né? Eles precisam da vitória para confirmar uma classificação e uma classificação para a Série D, né? Do ano que vem. Então, acho que o empate é bem plausível. 1-1 também, né? Porque aqui a gente não tem criatividade. E Brusque e Hercílio. O Brusque que parece que não tá pagando salário e o Hercílio que já foi rebaixado, que ia viajar e não viajou e sei lá, hein? Eu vou botar uma vitória pro Brusque aqui, cara. 1-0. O que que tu acha? Ah, concordo. O Ercílio já foi rebaixado, então os jogadores não treinaram, deu algum rolo ali e também vão sem a mínima vontade, né, para esse último jogo, então o Brusque deve vencer o jogo. Oxe, carregou aqui, pera, se eu botar 2-0 ele. Ah, agora foi. 2-0 ele aceitou. 1-0 ele não aceitou. Acho que é porque. Não, não. Não sei por quê, mas então na nossa classificação ficaria Avaí, Santa Catarina, Criciúma, Figueirense, Brusque, Chapecoense, Joinville e Barra. Então o Avaí faria o confronto das quartas de final com Barra, né, nessa simulação que a gente fez aqui. Plausível, Felipe? O que tu acha? Eu acho que é plausível, sim. Eu acredito que é o que deve acontecer, né? Tanto por isso que a gente simulou dessa forma. Acho que realmente pode mudar se o Marcílio vencer, que não é um resultado absurdo. É, pode mudar caso o Caravaggio vença o Barra. É, claro, muitas coisas podem mudar, mas não deve fugir muito do Avaí enfrentar ou um Barra, ou um Joinville, ou sei lá, um Marcílio Dias. Então não vai fugir desses três times, a não ser que o Avaí perca o jogo para o Criciúma, né? Aí a gente deve se classificar como segundo, como até terceiro. Pode ser que a gente se classifique se perder pro Criciúma, aí vai mudar bastante, né? O Avaí, acho que enfrentaria o Figueirense, se eu não me engano, Aí tem que ver as nessa combinações simulação. aqui, mas bate na madeira, né? Pois aí, tem várias combinações, a galera que quiser brincar aí também no simulador, brinca aí, eu vou até botar o link na descrição para quem quiser, mas até mudei aqui com os resultados que tu falou, com uma vitória do Marcílio, uma vitória do Caravaggio, por exemplo, o Avaí pegaria o Joinville, então ganhando ou empatando, basicamente é Barra ou Joinville, assim, não tem muito para onde correr, né? Mas vamos então falar da partida, né, e falar um pouquinho do time do Avaí para amanhã, jogo que acontece na ressacada, e lembrar, né, que vai ter VAR nessa partida, né, Campeonato Catarinense com VAR, só quando os clubes pagam, então o Avaí e o Criciúma vão fazer esse racha e vão colocar o VAR na partida. Espero que dessa vez o Avaí, se o VAR atuar e acontecer uma coisa boa, como aconteceu em outro jogo, possa fazer a superioridade no placar. Vamos colocar então o nosso quadrinho tático aqui, Felipe, do último jogo. Eu deixei as formações, a formação da última partida aqui, mas a gente já sabe que vão ter algumas mudanças, principalmente no time do Avaí aqui, no lado esquerdo, né? Porque o Mário Sérgio
sentiu e tá machucado, tá fora da partida. Então, provavelmente, nosso professor Anderson aí vai ter que encontrar uma solução que eu acredito que seja o Quaresma. Ou tu acha que, pelo falta de ritmo de jogo, ele pode optar por, sei lá, um Jamerson improvisado, um André improvisado? Eu acredito que ele deva colocar o Quaresma, porque é o único da posição mesmo. Claro que o Jamerson, a gente sabe que já jogou até em outros clubes como lateral esquerdo, e o lateral esquerdo do Avaí não é a mesma coisa que ser um lateral esquerdo em linha de quatro, né? Ele, claro, tem que marcar, mas é um pouco mais tranquilo que em relação à linha de quatro. Com a bola, ele é bem mais ofensivo. Então, talvez para uma improvisação ficasse mais fácil para o jogador, mas também fica fácil para o Quaresma, né? Mais fácil, né? Porque ele é um lateral esquerdo mais ofensivo, jogou até de meia no último jogo, então eu vi algumas críticas ao Wenderson Moreira para escalar dois laterais esquerdos, mas a gente não precisa só olhar ali a nomenclatura do jogador ou a posição que colocam ele lateral esquerdo, sim olhar a função, né? Ele jogou de meia. Se ele jogou bem ou mal, outra história. Realmente, o Quaresma jogou mal demais o último jogo contra o Barra, a derrota do Avaí, mas ele vinha bem, né? A gente até tinha pedido para dar uma chance para ele como titular, para ver como ele saía, e não saiu bem. Agora, quem sabe, voltando para a posição dele mais de origem, ele saia bem, é a chance que ele tem. O Mário Sérgio está fora. O Mário Sérgio que não fez uma boa partida contra o Barra, mas é um jogador regular. Beleza, ele não é o Orivaldo, o Mirinho, o Eltinho, é os maiores, o Wendel, Wendel, não é um grande lateral esquerdo, mas é um lateral regular, acho que é ok, serve para grupo e vai fazer falta, né? Tanto que a gente está aqui se questionando se o Wenderson não vai fazer improvisação, não vai botar o Andrei, que é Felipe, meio lateral ele pode esquerdo, ou botar o James. David também, né? Agora que eu lembrei Sim, dele. Eu pode vi ser que aqui tá ele com a ficando. 76 aqui no banco de reservas do Campinho. É, Eu lembrei ele dele. tá, ele tá ficando no banco vários jogos, aí desde o começo do Catarinense ele tá ficando no banco, pode ser que seja uma opção, mas aí é um jogador que nunca jogou, nunca estreou, né? Nunca começou, nunca nem entrou na partida, decorrer ele já estrearia de titular. Não parece algo que o Wenderson faria, né? Todos os jogadores de base que viraram titular, por exemplo, o Jamerson, ele primeiro testou ele em algum jogo, depois na próxima partida ele colocou. Então ele, tu até olhar, ele quase nunca bota nenhum jogador da base titular. Então, como estreia, ainda mais contra o Criciúma, que eu acho que é um dos melhores times do campeonato, né? Junto com a gente, não sei se ele colocaria. Então, pode ser uma opção, mas eu acredito que ele vai de Quaresma. E aí a gente precisa pensar agora, antes de a gente passar para a defesa, né? Que a gente tá vendo o Wanderson ali. Sei que já tem gente arrepiada aí no chat. Deixa nos comentários aí, pessoal. Se arrepia ver o Wanderson aí no quadrinho. Mas a gente precisa colocar alguém no lugar do Quaresma, fazer essa posição no meio-campo. Eu acredito que ele vai de Jamerson, né? Até que foi a substituição do Quaresma na partida, né? E por ser um cara que já tá jogando direto, né? Vinha sendo titular, não foi contra o Barra, mas acredito que ele volte ao time. Sim, algumas pessoas já pediram até o Tylon para entrar, mas eu acho que o Tylon disputa mais ali com o Marcos Vinícius, né? Porque o Tylon, a principal característica que a gente pôde ver dele é de ele cortar para dentro, finalizar, tentar construir por dentro, né? Ele não explora tanto fundo. O jogador que tenta jogadas mais cortando para dentro, finalizando, tentando um contra um. Então, acho que ele é mais para disputar com o Marcos Vinícius e acredito que o Jamerson vai entrar ali no lugar do Quaresma. Acho que, olhando aqui o resto da linha de frente do Avaí, né, que a gente montou, então, Zé Ricardo, João Vitor, Quaresma, Marcos Vinícius, acho que mantém, até porque o Urbano é dúvida, né, Felipe? Não acredito que ele vá colocar um Tylon da vida, acho que como titular ainda não, né? Eu acho que não, mas não seria absurdo ele testar algo novo. Acho que o Tylon entrou muito bem, foi o melhor do Avaí no último jogo, primeiro jogo como profissional, quase fez um golaço. Mas eu acho que eles estão tentando ainda recuperar o futebol do Marcos Vinícius, que já na reta final da Série B estava mal.
Começou mal de novo essa temporada, o último jogo dele foi muito abaixo, não acertava praticamente nada, mas eu acho que a tendência é ele dar mais uma oportunidade para o Marcos Vinícius. E claro, se ele tiver mal, ele vai botar o Tylon. Acho que o Tylon é uma substituição já meio que certa, porque ele entrou muito bem no último jogo, então acredito que o Anderson deva dar mais uma oportunidade para ele na próxima partida. E também voltando de lesão, a gente tem alguns atletas, né? O Manga, o Garcês e o Marquinhos Gabriel, mas eu particularmente não acredito em nenhum deles como titular nessa partida, até pelo fato de estar voltando de lesão. Felipe, tu acredita que algum deles possa sair jogando? Não, não. Nem deve, né? Nenhum desses começarem como titular, porque todos eles estavam mal, né? Antes de se lesionarem. O Avaí começou até aquela sequência de vitórias. Foi quando o Marquinhos Gabriel, de forma de coincidência, né? Ele se machucou e saiu do time. O Manga não vinha bem também, mas é um atleta que eu ainda acredito que possa recuperar, né? Pela qualidade técnica que ele tem. É, o auge dele é mais recente que o auge por exemplo, do Marquinhos Gabriel. Então, um jogador que talvez recuperando para uma Série B, eu acho que ele possa ajudar, mas como titular, não. Talvez no decorrer da partida ele entrar no time possa render mais e seja mais interessante, né? Ainda mais porque é um atleta que está voltando de lesão. Colocar ele para jogar já no começo é uma chance de ele estourar de novo. Só curioso para ver onde que o Manga se encaixaria nesse esquema do Avaí, né? Porque ele é um ponta clássico, né? E nesse esquema do Avaí, claro, os laterais acabam sendo pontas, mas os laterais ainda tem que ter uma recomposição, claro, é uma linha de três, mas eles têm que recompor bastante, ainda tem uma obrigação defensiva um pouco maior que de um ponta, claro que hoje jogadores modernos, os pontas têm que marcar também, mas não tanto como os laterais aí no esquema do Avaí, então não sei onde que ele ia se adaptar, se jogar como segundo atacante, posição do Love, ou jogar mais centralizado na do Igor. Claro que o Igor se movimenta bastante, não é bem um centroavante clássico, né? Mas o Manga eu não me lembro, pelo menos nos times de alto nível que ele jogou ali no Goiás, Curitiba, Série B, Série A, ele atuando nessa posição. Até pelo físico dele, né? Ele não tá na ponta dos cascos e ter que voltar para ajudar a marcar pode pesar um pouco para ele. Sim. Mas vamos botar aqui então, vou vir para a parte da defesa, que eu vou tirar o Wanderson aqui, né? E a volta do Jonathan Costa, que eu acho que vai ajudar muito o Avaí nessa partida, um dos pilares da nossa defesa. E a gente tem uma questão, Felipe, sobre o Brock, que ele está pendurado e o Avaí poderia, né? Foi ventilado que o Avaí poderia poupar ele para a partida contra o Criciúma. Eu acho um tremendo erro fazer isso. O que que tu pensa aí sobre uma possível poupada do Brock, né, digamos assim? Olha, se o Avaí não poupou ninguém para o clássico, não tem que poupar para jogar uma partida de quartas de final. Ah, mas quartas de final vale mais que uma partida da quarta rodada? Claro, mas o clássico talvez vale mais pela história do que o próprio campeonato. Claro que entre ganhar o clássico e ser campeão catarinense, eu ainda prefiro ser campeão catarinense. Acho que fica para a história, o título, enfim. Mas se não poupou no clássico, tem que manter a coerência. Não poupa para esse jogo. Acho que não é certeza que o Brock vai tomar um cartão amarelo. Acho que ele pode ser inteligente, só tomar cartão amarelo em situação que realmente ele precise cometer uma falta, não discutir com o árbitro, não cometer faltas bobas, né? Mas o Brock geralmente, pelo Avaí, nunca fez isso, é um cara sério, não comete muita falta boba, não reclama. Claro, ele fala com o árbitro por ser o capitão da equipe, mas não é aquele cara desrespeitoso, então não, claro, é um zagueiro, tem o perigo de tomar cartão, mas o Avaí não está classificado em primeiro, já vale. Esse jogo vale para o Avaí ainda, então por isso eu acho que o Brock tem que jogar, porque esse jogo vale para o Avaí, não é um jogo que, se não valesse nada, se o Avaí já fosse o primeiro colocado, podia poupar o time inteiro, e com o time totalmente mexido, até o Igor Bom jogar no lugar do César, porque eu acho que o Igor Bom talvez merece uma chance de voltar a jogar, mas esse jogo vale ainda, então o Avaí deve ir com o que tem de melhor.
E eu acredito que o que tem de melhor é o que está disponível aí. Talvez a gente mudasse uma peça ou outra, mas a grande maioria são esses jogadores. Então, acho que poupar o Brock para uma partida que vale, ainda mais que é o capitão da equipe, esse esquema de três zagueiros vinha dando certo com esses três zagueiros, não com os últimos três zagueiros que jogaram, o Wanderson, né, no lugar do Jonathan. Então, eu manteria o Brock para esse jogo, correria esse risco de perder ele para as quartas de final, porque o Avaí ainda não está classificado como primeiro e conta muito o Avaí classificar como primeiro para fazer as decisões possíveis, né? As quartas já é de certeza, mas aí uma possível semi e uma possível final decidir a última partida da final em casa. Então, para mim, conta bastante. Eu acho que o Brock tem que ser titular, sim. É isso então. Eduardo Brock, na nossa opinião, tem que ser titular, nada de poupar aí, senhor Anderson Moreira. Lembrando que o Felipe até me lembrou aqui antes, em off, que a gente não acertou nenhuma escalação ainda. Quem sabe hoje saia, né? Que talvez a escalação mais provável aí, talvez a gente acerte. Ainda não somos o Christian de Los Santos, mas vamos, um dia a gente chega lá e a gente acerta uma escalação, mas você pode deixar aí nos comentários também qual que é a tua opinião, qual que é a escalação que tu entraria, tu pouparia o Brock, tu colocaria ele como titular, deixa a tua opinião aí nos comentários. Vamos falar então um pouco agora do time do Criciúma, a equipe do sul do estado aí, o time Carvoeiro, que pelo que eu vi tem a baixa do volante Paulo Vitor. Na verdade não é nem baixa confirmada, ele é dúvida, né? Que ele saiu no último jogo ali do Criciúma contra o Hercílio e entrou até o autor do gol, Felipe? O Morelli, o cara que fez o gol. Sim, que eu acho um bom jogador, né? O Criciúma, o Zé Ricardo, agora eu recebi a mensagem do Visão de Jogo, programa lá de Criciúma que eu já participei, é que o Zé Ricardo, o técnico deles, não o nosso volante, comentou após a entrevista de praxe, né, ao final da partida, que ele vai poupar os jogadores que estão pendurados. Então, os pendurados do Criciúma são Felipe Matheus e Marcelo Hermes, que são, para mim, os dois melhores Opa. jogadores do Criciúma. Então, se isso acontecer, se ele manter essa coerência do que ele falou, né, pode ser que o Zé Ricardo não tenha palavra e mude de opinião. A gente tem um exemplo do nosso Mas aí ele tem presidente, né? que trabalhar na diretoria do Avaí, né? Talvez, né? A gente pode lembrar que o presidente do Avaí falou em entrevista até o Visão de Jogo que o ingresso não seria R$ 200 e um mês depois ele vai cobrar R$ 200 a torcida do Criciúma. Então, não vou nem entrar no mérito se é certo ou não é certo cobrar R$ 200, mas se o cara fala alguma coisa e não consegue manter a palavra dele por um mês, né? Então, até curioso. Se o Zé Ricardo tiver palavra, ele vai ou não ter reavaliado isso, depois pode vir falar, não, reavaliei, acho que é melhor eu ir com o time 100%, correr esse risco. Se ele manter a palavra dele, eu acho que é muito bom para o Avaí. Acho que são dois bons jogadores, os líderes do Criciúma, ídolos da torcida, né? Os principais jogadores, Felipe Matheus e Marcelo Hermes, que se procuram bastante, né? O Marcelo Hermes, apesar de ser lateral esquerdo, é uma arma de ataque muito grande do Criciúma, né? Claro, deixa alguns espaços na defesa, deixa bastante, até nas costas dele seria até um local para vai explorar se ele jogasse, mas são dois grandes jogadores e são dois grandes desfalques se o Criciúma realmente não utilizar eles. Zé Ricardo, cumpra a sua palavra. Não, enfim, acho que é uma boa notícia, né? Vamos torcer para que ele não reavalie e cumpra a sua palavra, porque, como tu falou, acho que o Avaí tem grandes chances, né? Acho que já tinha até mesmo com os dois em campo, mas acho que as nossas chances aumentam perdendo, né, dois jogadores de extrema qualidade do time do Criciúma, que nem tu falou, que é o Felipe Matheus, que até foi ventilado no Avaí, né? Nesse início de temporada, mas ele renovou com o Criciúma, e o Marcelo Hermes também já tá lá desde acho que anos anteriores. Um, Mais alguém aí do Criciúma que a gente pode destacar, Felipe, tirando esses dois jogadores? Olha, pra gente é um perigo é o Neto Pessoa, né? Porque ele faz É verdade. bastante Puta gol merda. contra o Avaí, mas não tá jogando bem no Criciúma.
mas o Avaí sempre tomou gols do Neto Pessoa em vários times, pelo Novo Horizontino, pelo Vila Nova, enfim, então o Neto Pessoa sempre fez. Acho que ele tem 6 ou 7 gols contra o Avaí. Eu dei uma olhada na carreira do Neto Pessoa recentemente, eu acho que o time que ele mais fez gol na carreira é o Avaí. Tem o Juninho, né, que é o meia ali do ex-Goiás. Apareceu na TV hoje, o Juninho. Passou aí uma reportagem dele. Ah, que eu acho um bom jogador, uma boa contratação do Criciúma. O Rodrigo Zagueiro, que é um dos pilares do Criciúma, um cara que está desde a da Série C. Claro que é um zagueiro lento, mas é um bom zagueiro, bola aérea. Gosto do Morelli, né? O Morelli jogou bem no Goiás, bem no Curitiba, bem no Maringá, ali junto com o Marcos Diniz, com o Vilar e com o Rodrigo Santos. O Marcos Diniz ainda continua no Avaí, Rodrigo Santos e Vilar já saíram. Foi vice-campeão paranaense, gosto dele, é um segundo volante que pisa bastante na área, tem físico, assim, corre bastante, é box to box. Então, eu acho que são jogadores que dá para destacar. O Luciano Cassan também acho um zagueiro seguro, não acho um incrível zagueiro, mas um zagueiro seguro, ok. E destacar de negativo, eu acho o goleiro Kaique muito ruim, assim. Então, é um goleiro muito inseguro. Eu não sei como esse cara jogou no Grêmio e como ele ainda apostaram nele. Eu posso queimar minha língua, ele jogar muito no Criciúma, mas eu não gosto muito dele. Ele comete, assim, falhas com bastante vezes, assim, bastante frequência, né? Falhas com F maiúsculo. É. Bom, só para fechar, eu esqueci de passar ali na lista voltando aqui para o Avaí, né, dos pendurados do Avaí, acho que é importante. Não é só o Brock, tem o Kleber, o atacante Kleber, o Gaspar, o Jamerson e o Wenderson Moreira também, agora tá com cartões amarelos aí. Professor Anderson, por favor, se controle, se segure aí. Não queremos perdê-lo numa quartas de final. Eu acho importantíssimo o treinador na beira do gramado, acho que é outra pegada, né? Então, não queremos perder o professor Anderson. E assim como o Jamerson, né, que provavelmente será, aqui pelo menos na nossa avaliação, que será titular, para ele não tomar mais um cartão amarelo. Felipe, é isso então? É isso aí, vamos deixar o like, comenta o que achou do vídeo, placar, acho que o Avaí vai ganhar. Pode mandar também a simulação. Na minha simulação, o Avaí pega o Joinville, pega o Barra, então deixe seu like, deixe sua opinião aí sobre o vídeo. Isso aí, galera. Nos vemos amanhã então na ressacada. Que o Avaí consiga uma vitória. Valeu!